Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso estudo de cenários econômicos. Na aula de hoje, nós vamos abordar mercado de derivativos. Vocês sempre ouviram falar em derivativos. Vamos explicar isso, como é e como funciona. Então, qual é a finalidade dos derivativos? É mitigar risco, diminuir riscos. Existe risco de produção, é quando a produção não se dá como esperado, por fatores climáticos, por pragas, por erros, por outros fatores. Risco de crédito é quando o cliente não paga, quando o cliente não entrega, quando há fusões, aquisições de empresa, quando a empresa fale. Risco legal é quando altera a legislação ou quando há erros na interpretação das leis. Risco de mercado é quando o mercado modifica o preço, quando o mercado não está disposto a adquirir aquele produto. Os derivativos são negociados em bolsa e em balcão. Em bolsa é aberto a todos, os contratos são todos iguais, padronizados. Exemplo, contratos futuros e de opções não flexíveis. Mercado de balcão são os contratos sob medida, isto é, os contratos customizados entre clientes específicos. As partes negociam diretamente entre si. Exemplo, opções flexíveis, dólar, índice de Bovespa, índice de taxa de juros, contratos a termo e swaps. Os produtos normalmente negociados: taxas de juros, taxas de câmbio, índice de preço, índice de taxa de juros, índice Bovespa e variação do dólar. O que são commodities? Commodity são produtos de qualidade e características uniformes, isto é, iguais, que não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional. Então, são produtos semelhantes que são negociados no mundo inteiro e quem determina o preço é o mercado internacional. O termo é usado, sobretudo, com referência aos produtos de base em estado bruto, isto é, matérias-primas, ou com um pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores. Esses produtos in natura, cultivados ou de extração mineral, podem ser estocados por determinado período sem perda significativa de qualidade, dependendo de sua conservação. Possuem cotação e negociabilidade globais, utilizando bolsas de mercadorias. Então, esses produtos são negociados no mundo inteiro por preço determinado pelo mercado internacional e eles podem ser estocados por muito tempo. Eles podem ser com pequena industrialização ou no estado in natura. Produtos agropecuários negociados como derivativos. Os commodities são álcool anidro, etanol, açúcar, café arábica, café conilon, algodão, boi gordo, bezerro, soja e milho. Esses são os produtos commodities que são negociados nas bolsas para o mundo todo. Existem outros produtos que são negociados em bolsas para o mundo todo, que são ou taxas de juros, taxas de câmbio, títulos da dívida externa e índices. Vamos conceituar o que são derivativos. Conceito. Definimos derivativos como um instrumento financeiro, contrato, cujo valor deriva do preço ou performance de outro ativo, que pode ser um bem, ações, mercadorias, tais como café, algodão, boi gordo, etc. Uma taxa de referência, dólar norte-americano ou depósito interfinanceiro, ou índice, Bovespa, etc. Então, derivativos são contratos que derivam de outra coisa. Então, existe um bem que é negociado e você faz um contrato em cima daquele bem já negociado. Isso chama-se derivativos. Nós estamos acostumados aos negócios à vista, spot, a termo, no qual a transação é liquidada no ato através da entrega do ativo e a efetivação do pagamento e recebimento. Todavia, no negócio de derivativos, as transações serão consumadas numa data futura. Explicando isso, então, nos mercados a termos, o spot, você compra e vende e há o pagamento no mesmo momento que você entrega a mercadoria. Já no mercado de derivativos, você negocia com base numa data futura, ou para pagamento ou para entrega do ativo. Quais são os agentes intervenientes nesse mercado de derivativos? Os participantes.
Para o mercado funcionar, necessariamente precisa contar com os seguintes participantes. Então tem que ter obrigatoriamente 3 tipos de agentes. É o hedger, o especulador e o arbitrador. Mesmo não sendo essencial para o mercado, dele também participam os corretores e os operadores de tesouraria. Então, essencialmente, isto é, necessariamente tem que ter o hedger, o especulador e o arbitrador. Mas também participam os corretores e os operadores de tesouraria, que são agentes não essenciais. Explicando o que é o hedger. É um agente que atua no mercado buscando proteção diante dos riscos de flutuações dos diversos ativos, ações, moedas, commodities, etc., ao longo do tempo. Então o hedger, ele entra para se proteger. Então ele compra e vende algum desses ativos para se precaver de alta ou de baixa de preço ou de falta do produto lá no futuro. Especulador é um agente que aposta na contrariação do mercado, vislumbrando uma possibilidade de ganho financeiro não aparente. Está disposto a correr risco diante de uma possibilidade de lucro. Especulador normalmente é uma pessoa muito bem informada, conhece muito bem o mercado, conhece muito bem o preço dos ativos e com base em alguma previsão de desajuste no futuro, ele entra comprando ou vendendo. Arbitrador. Arbitrador é o agente que, através de transações simultâneas em 2 ou mais mercados, elimina os riscos e assegura a obtenção de lucros. Identifica eventuais desajustes nos preços e aproveita a oportunidade para travar preço e obter ganho. Então, o arbitrador, ele normalmente opera em 2 mercados. Ele opera num vendendo e opera no outro comprando, para um compensar a possível perda do outro ou para um garantir o lucro em função do preço do outro. Os corretores são profissionais encarregados de efetivar os negócios encomendados pelos clientes. Representam os clientes nas instituições realizadoras de negócio. Os corretores são os funcionários das corretoras, as empresas que intermediam os negócios. Operadores de tesouraria são os profissionais responsáveis pela administração eficiente do saldo das instituições, fluxo de caixa, buscando captar recursos a taxas baixas e aplicá-los a taxas altas, e ainda compatibilizar prazos de captação com os de aplicação. Explicando isso, os operadores de tesouraria são gerentes financeiros de empresas. Então, eles sabem quando tem sobra de dinheiro, eles aplicam no mercado. E quando tem falta de dinheiro, eles captam no mercado. Então, eles ficam fazendo a administração desses recursos disponíveis na empresa e aproveitando os vácuos do mercado para ganhar dinheiro. Tipos de mercados. Os negócios derivativos podem ser realizados através dos seguintes mercados: mercado a termo, mercado de futuros, mercado de opções e mercado de swaps. Então, em derivativos funcionam 4 mercados, que são mercados a termo, mercados de futuros, mercado de opções e mercado de swaps. Vamos explicar cada um deles. Mercado a termo é o mercado tradicional. São operações para liquidação física e financeira em uma data futura, configuradas por meio de um contrato de compra e venda de um ativo, para entrega em uma data futura definida a um preço especificado pelas partes envolvidas, com o desembolso de recursos somente por ocasião da liquidação do contrato. Uma parte garante a compra ou a venda, a outra garante a venda ou a compra. Explicando isso, eu negocio com alguém para comprar alguma coisa dele daqui a 6 meses. A gente já marca o preço. Então, daqui a 6 meses, ele me entrega esse bem que nós negociamos e eu pago a ele pelo preço que combinamos, mesmo que nessa data futura o preço esteja diferente, esteja maior ou menor. Então, nesse caso de mercado a termo, existe a entrega física do bem e o pagamento no ato da entrega física. Eu negocio hoje para fechar a entrega daqui a 6 meses, por exemplo. Eu fecho hoje a um preço. Daqui a 6 meses eu compro e a pessoa entrega a mercadoria. Ou eu vendo e recebo o dinheiro ao preço estabelecido hoje. Na data futura o preço pode estar diferente, mas o ajustado é com o preço naquela data passada. Características. Normalmente os contratos são específicos, né? São contratos customizados, pequeno número de participantes, são poucos os participantes,
Especificação precisa do bem, tipo, qualidade, quantidade, prazo, preço e local de entrega. Normalmente são realizados em mercado de balcão, também pode ser negociado em bolsa. Escolha de uma instituição para intermediação e depósito da margem de garantia. Inexistência de ajustes diários. Impossibilidade de recompra, venda. Baixa liquidez. Liquidação física, principalmente despadronização. Então, as características aqui. Normalmente não tem a recompra. Você fechou o negócio no dia, você tem que entregar o bem e receber o dinheiro. Ou pagar e receber o bem. Baixa liquidez, porque são poucos intermediadores, né, poucos participantes, e não existe ajuste diário. Mesmo que você vá verificando uma tendência de aumento de preço ou de diminuição, não se paga as diferenças. Mercado de futuros. Mercado de futuros se assemelha às operações a termo, porém diferenciam-se pelos ajustes diários, que representam o nivelamento do preço das posições em aberto e o consequente pagamento ou recebimento do valor de diferença do preço, referente à cotação da bolsa no dia, para maior ou para menor. Essa diferença é obrigatoriamente depositada na bolsa por quem de direito, diariamente. Preço aumentou, crédito para o comprador e débito para o vendedor. Preço diminuiu, débito para o comprador e crédito para o vendedor. Normalmente o contrato é liquidado financeiramente sem entrega física do ativo objeto. Explicando isso, mercado de futuros parece com o mercado a termo. Você acerta um preço hoje para entregar o produto lá no futuro, por exemplo, daqui a 6 meses. Ocorre que há um acompanhamento do valor desse bem durante o período. Toda vez que o bem aumentar, quem comprou recebe um crédito e quem vendeu paga essa diferença. Se o preço diminuiu, quem comprou é debitado e o crédito vai para quem vendeu. Isso todo dia, até o dia da liquidação do contrato. A liquidação do contrato se dá lá na data passada, na data futura, e normalmente esses contratos de futuros é só financeiros, não há a entrega física do bem. Margem de garantia configura-se pelo valor exigido pela Bolsa para o depósito prévio por cada agente, comprado e vendido, com a finalidade de cobrir eventuais inadimplências. Normalmente, esse depósito não poderá ser inferior a 30% do valor da transação. Então, o que é isso? Quando você entra e se registra na Bolsa para vender ou comprar alguma coisa, e essa coisa tem um preço definido, já naquela data que você vai comprar ou vender, você tem que fazer um depósito lá na Bolsa de uma margem de garantia. Isto é, exatamente para cobrir aqueles ajustes diários, os débitos e os créditos que acontecem em função da variação do preço do bem. Características de mercado futuro. Grande número de participantes, aí entra todo mundo lá na Bolsa, ninguém se conhece, uns entram dizendo que quer comprar, outros entram dizendo que quer vender. Especificação precisa do bem objeto, tipo, qualidade, quantidade, prazo, preço e local de entrega, isso tem que ter. Negociação em bolsa, escolha de uma instituição para intermediação e depósito da margem de garantia, escolha um banco para fazer o depósito daquelas margens de garantia que eu falei. Os ajustes são diários, ao débito ou crédito, diferente de acordo com a modificação do preço para cima ou para baixo. Intercambiabilidade, possibilidade de recompra e venda. Então, eu entrei hoje comprando, amanhã eu posso entrar vendendo. Então, eu posso desfazer o negócio que eu fiz através de uma operação contrária. Alta liquidez, quer dizer, tem muita gente para comprar e para vender. Liquidação financeira, apenas 2% das operações são liquidadas fisicamente. Então, normalmente nesse tipo de negócios futuros, só 2% é que a pessoa que compra, por exemplo, exige o recebimento da mercadoria. A maioria se contenta só com os ganhos, com a diferença de preço, que são debitados ou creditados diariamente. Padronização, os contratos são iguais, né? Agora nós vamos ver o mercado de opções. O mercado de opções envolve o pagamento antecipado de um prêmio na aquisição de um direito de exercer em data futura. A opção de compra chama-se call e a opção de venda chama-se put, de um contrato. Os contratos de compra, call, ou de venda, put, conferem ao comprador titular o direito de exercer a opção de compra, call, ou de venda, put. Enquanto os mesmos contratos de compra, call e de venda, put oferecem ao lançador a obrigação de comprar
call ou opção de vender, put. Eu vou explicar isso. Então, eu compro um direito de comprar. Então, lá numa data futura, na data prevista, eu posso exercer esse direito de comprar ou não. Ou eu posso lançar um direito de vender. Eu lá na data futura eu posso vender ou não. Vou explicar isso mais claramente adiante. Então, existem 3 tipos de agentes dentro do mercado de opções. O titular, que é o comprador de opção, ou seja, aquele que adquire mediante o pagamento antecipado de uma quantia chamada prêmio, o direito de exercer a opção de compra ou venda. O lançador é o vendedor de uma opção, ou seja, aquele que mediante o recebimento antecipado de uma quantia, prêmio, assume a obrigação de entregar o ativo objeto, caso o titular resolva exercer a opção. E prêmio é o preço de negociação da opção pago pelo titular ao lançador. Explicar isso. Isso, a coisa mais parecida com isso, para vocês entenderem, é seguro de carro. Seguro de carro, o lançador é a seguradora. O titular é o proprietário do carro. Prêmio, o que é? Aquela quantia que você paga quando você faz o seguro para cobrir os danos do carro. Então, isso chama-se prêmio. Então, você aí está comprando uma opção de venda. O que quer dizer isso? Você está comprando o direito de vender esse carro à seguradora, caso aconteça algum sinistro até aquela data do vencimento. Então, o lançador aí, no caso, é a seguradora, o titular é o dono do carro e o prêmio é o valor que você paga pelo seguro. Se, por exemplo, houver um sinistro ou um roubo desse carro no decorrer da vigência desse contrato, você exerce o direito de vender. Você comprou esse direito, você pagou um prêmio para ter esse direito de vender. E a seguradora é obrigada a cumprir esse direito de comprar. Então, houve um sinistro, você entrega o carro à seguradora e a seguradora lhe paga. Você exerceu o direito de vender e a seguradora exerceu a obrigação de comprar. Ok? Esta é a forma mais simples de explicar para vocês como funciona um contrato de opções. Opção de compra. Opção através da qual o titular tem o direito de comprar e o lançador a obrigação de vender o bem objeto ao preço pré-estabelecido no contrato. Então, no caso do seguro de carro, a opção de compra é da seguradora, que é a lançadora, né? Opção de venda é do segurado, do titular. A opção através da qual o titular tem o direito de vender e o lançador a obrigação de comprar o bem objeto ao preço pré-estabelecido no contrato. Então, quando eu faço um contrato de seguro, já fica estabelecido quanto a seguradora vai me pagar caso haja um sinistro. Então, se houver um sinistro, eu exerço meu direito de venda, a seguradora exerce a sua obrigação de compra e me paga pelo valor de mercado, normalmente, o valor da taxa que foi estabelecida. Preço de exercício é o preço pelo qual o bem objeto poderá ser negociado no vencimento da opção. O preço do exercício é estabelecido pelas bolsas para cada sede de opção. Em opções de compra, é o preço que o titular deverá pagar ao lançador pelo bem do objeto, no caso de exercer o direito de comprar. Em opções de venda, é o preço que o titular deverá receber do lançador pela venda do bem objeto, caso exerça o direito de vender. É o preço do carro, por exemplo, que nós vamos estabelecer pela taxa, pelo preço da FIP, né? Então, você normalmente, aquele tipo de carro com aquele ano tem o mesmo preço. Vencimento é a data na qual cessam os direitos do titular de exercer a opção. Observação: se o titular não exercer o direito de compra, call, ou o direito de venda, put, o contrato se encerra no vencimento sem mais nenhum ajuste. Então, terminou. Normalmente, quando você faz um contrato de seguro, ele tem a validade de 1 ano. Se terminou 1 ano, não aconteceu nenhum sinistro, o contrato se encerra ali. Eu paguei o prêmio, perdi aquele dinheiro e não exige a minha opção de venda, nem a obrigação de compra por parte da seguradora. Terminou o prazo, acabou o contrato e eu só perdi o prêmio que paguei. Séries, preço de exercício do tipo de opções diferentes para um mesmo bem, objeto com a mesma data de vencimento. É aquilo que eu falei, é o preço do carro daquele ano, daquele tipo, com aquela quilometragem. Margem,
Garantias sobre as operações com opções exigidas pelas bolsas sobre as exposições lançadas e sobre as opções que constituem captação de recursos. Já falei, são aquelas garantias que você tem que depositar nos bancos. Observação: durante a vigência do contrato, o prêmio poderá ser negociado, sendo o mesmo cotado em bolsa. Então, no mercado de opções, as partes podem alterar o valor do prêmio, né? Se for um bem que está ficando muito caro, o lançador pode pedir um ajuste no valor do prêmio, mas em comum acordo com as partes. Teoricamente, o titular de uma opção de compra somente exercerá o seu direito de comprar o bem objeto do contrato se o valor do mercado à vista na data do vencimento for superior ao preço do exercício, ao passo que o titular de uma opção de venda somente exercerá seu direito de vender se o preço à vista for inferior ao preço do exercício. Então, explicando isso, eu acerto lá para o futuro o preço de um bem. Se eu quero comprar esse bem lá no futuro, só me interessa comprar se lá no futuro esse bem, o valor de mercado for superior ao valor que eu travei lá no passado. Da mesma forma, para o vendedor, só é interessante ele vender se lá no futuro o valor de mercado for superior ao valor que o valor de mercado foi inferior ao valor que ele travou na data passada. Características: inexistência de ajuste diário, poderá haver liquidação mediante entrega física. Então, é diferente do mercado de futuro. O mercado de futuros tem um ajuste diário e o mercado de opções não tem um ajuste diário. E normalmente tem entrega física. Por exemplo, no caso do carro, quando há o sinistro, a seguradora leva o carro todo quebrado, todo esculhambado, paga ao titular e leva o carro. Há entrega física. Mercado de swap. A operação de swap objetiva a troca de resultados financeiros decorrente da aplicação de taxas ou índices sobre ativos ou passivos utilizados como referenciais. Ouro, taxa de juros, taxa de câmbio e índice de preço. São contratos nos quais as partes trocam um índice de rentabilidade por outro com o objetivo de fazer hedging, de cessar posições ativas, de casar posições ativas com posições passivas, de equalizar preço, de arbitrar mercados, até mesmo de alavancar posições. Como nesse tipo de operações existe sempre um ativo e um passivo, no vencimento da mesma calcula-se a variação do indexador do ativo e do passivo sobre o valor negociado. Explicando isso, uma pessoa normalmente tem uma dívida em dólar e ele tem os recursos, então ele aplica aqueles recursos no mesmo banco também em dólar. Se o dólar variar para cima, ele vai ganhar mais, mas a sua dívida vai aumentar também. Ou ele pode fazer uma aplicação em euro, né? Ou em ouro, qualquer outro tipo de coisa. Uma coisa para neutralizar o risco da outra, né? Eu tive um cliente lá em Fortaleza que ele tinha uma dívida em dólar, né? Era uma indústria têxtil, ele tinha uma dívida em dólar. Vamos arredondar aqui, era $1 milhão, né? E ele tinha esses recursos. Eu sugeri a ele que ele fizesse essa aplicação em dólar também, porque se aumentasse a dívida dele, se o dólar aumentasse, aumentava a dívida dele, mas a aplicação que ele fez em reais em dólar também aumentava, ele ganhava da mesma proporção para não ter prejuízo. Ele não quis, ele preferiu fazer um RDB com juros nacionais. E aí o que aconteceu? Teve uma alta variação do dólar, a dívida dele ficou o dobro do dinheiro que ele tinha. Me deu um problemão para resolver isso. Se ele tivesse aplicado o dinheiro dele em dólar também, uma coisa casava a outra e compensava. Se o montante do ativo no vencimento for maior do que o do passivo, acredita-se a diferença ao investidor. Se o montante do passivo no vencimento for maior do que o do ativo, o investidor paga essa diferença para a contraparte. Então, ativo é direito, passivo é dívida. Então, dependendo da diferença entre um e o outro, você paga ou recebe aquela diferença. Os tipos mais comuns de swap no mercado são swap de moeda. É indicado para empresas que têm necessidade de recursos em uma determinada moeda e facilidade de captar recursos em outra moeda, além da administração do risco cambial. Isto é, eu tenho facilidade de ter dólar, mas eu preciso de euro. Então, eu faço o câmbio, eu compro o euro e faço uma aplicação em dólar. Swaps de índice, troca de índice de correção de ativos ou passivos, tais como
taxa pré por CDI, dólar por TR, TR por IGPM e outros. CDI são certificados de depósitos interbancários. É um índice que também se usa para remunerar negócios. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida que ela é em dólar, eu posso fazer uma aplicação pela variação do CDI. Então, eu recebo o rendimento pelo CDI e pago pela variação do dólar. Então, eu tenho que ver qual é o que está subindo mais. Se o CDI está subindo mais, é interessante eu fazer uma aplicação em CDI, porque a minha dívida é em dólar. Então, eu vou ganhar mais do que o que eu tenho que pagar. São trocas de variação de índice ou de moedas. Apresenta como vantagem o ajuste das contas a receber e das contas a pagar, eliminando o risco entre as taxas e indicadores. Exemplo, o swap do dólar por DI, o investidor troca a variação cambial do dólar pela variação do DI. Expliquei isso para vocês. Swap de taxa de juros. Operações de hedge onde são trocadas taxas de juros fixas por taxas ou índice variável, ou vice-versa. Em determinado período de tempo, permite proteção contra riscos de uma variação acentuada nas taxas, ou, para os que querem correr risco, possibilidade de ganhos especulativos com variações. Então, quando eu faço uma aplicação em DI e tenho uma dívida em dólar, eu estou tentando me redear, estou tentando me proteger de uma possível variação. Então, aqui tem um exemplo de hedge de venda. Ao vender contratos futuros, o agente busca proteção contra a queda do preço do ativo. Com a diminuição das cotações, realiza-se ganho nos mercados futuros, compensando a perda no mercado spot. Por outro lado, os preços se aumentarem, a perda no mercado futuro compensará o ganho no mercado à vista. Então, ao vender um contrato com preço futuro, eu estou vendendo, estou garantindo por quanto é que eu vou vender aquele contrato lá no futuro. Mesmo que o preço flutue, será por aquele preço que eu devo vender. E de venda e de compra é a mesma coisa. Eu me comprometo a comprar lá na data futura aquele ativo por aquele preço, mesmo que o valor esteja maior ou menor. Exemplo, do mercado a termo. Um produtor de milho acredita que daqui a 4 meses, quando colher e comercializar sua safra, todos os produtores vão colher e que o preço da saca, hoje cotado em R$30 no mercado à vista, terá caído e não cobrirá os custos. Além disso, encontrará dificuldade para vender em função de grande quantidade ofertada. Então, aquela teoria da oferta e da demanda. Esse produtor de milho acha que daqui a 3 meses, todos os produtores, daqui a 4 meses, todos os produtores vão colher. Logo, a oferta será grande e o preço vai cair. Já um proprietário de granja que precisa do milho, ele é comprador de milho, acredita que se a safra não for boa, daqui a 4 meses, o preço da saca, que hoje é R$30, vai aumentar para 35. Mesmo assim, é difícil de encontrar. Então, se a safra não for boa, vai ter pequena oferta. Logo, o preço vai ser alto. Então, o produtor de milho acerta com o granjeiro a comercialização de 300 sacas para entrega e liquidação após a colheita, daqui a 4 meses. Preço da saca R$30. Ao final do período dos 4 meses, o valor realmente caiu e está a 22. Então, hoje, quem precisava vender aquele valor de 30, acertou com quem precisava comprar ao valor de 30. Já na data futura, quando de fato foi acontecer a entrega do milho, a saca estava custando 22, realmente o preço tinha caído. Tinha havido uma super safra, uma super oferta, logo o preço caiu. O produtor de milho vendeu o produto pelo valor que achava justo e evitou perder R$8 por saco. Então, o vendedor de milho garantiu vender essa saca lá por R$30, mesmo que o valor estivesse a 22. Foi um negócio realizado anteriormente. Já o granjeiro comprou o produto pelo preço que achava justo. Não arriscou esperar, por isso deixou de comprar mais barato. Mas garantiu a compra do produto indispensável para a sua atividade. Então, como ele acertou a comprar por 30, o granjeiro acertou a comprar por 30, teve que comprar por 30. Então, se estava 22, ele deixou de ganhar R$8. Mas, em compensação, ele garantiu a compra, porque ele não sabia que lá ia ter essa oferta desse milho. A previsão dele é que não tivesse milho e ele tivesse dificuldade para tocar a sua granja. Considerando um produtor e um torrefador de café, no início da safra, o produtor não tem nenhuma garantia do preço que poderá ser praticado no final da safra. Já o torrefador,
que compra o café no produto e vende para o consumidor final, também não sabe o preço e poderá negociar o café no final da safra, pois daí a forma geral pode ocorrer duas situações. Situação A, safra recorde, o preço fica baixo. Situação B, escassez de café, o preço fica alto. Exemplo, empresa com dívida em dólar e empresa exportadora. Vai ter problema se não tiver travado o preço. Gente, assim nós demos uma explicação sobre como funciona o mercado de derivativos. Hoje à noite, às 8 horas, nós vamos fazer uma reunião. Assistam a aula, olhem os slides e anotem as dúvidas para a gente tirar hoje à noite. Tenham uma boa noite.